Beleza. Então a gente está gravando. Prometo que não vou usar a imagem de vocês para nada inadequado. Tá? Eu não vou nem perguntar se vocês viram o material lá, porque eu acabei atrasando a disponibilização do material. Tá? Mas já coloquei algumas coisas lá, vou aumentando. Confesso a vocês que eu nem estava lembrando. Eu acho que eu notei errado aqui que a gente entrava esse módulo de novo. Eu boiei e achei que esse módulo não estava. Não tem problema não, tá tudo lá disponível. E aí a tarefa do módulo eu vou terminar de revisar e coloco amanhã. Tá? E nesse módulo aqui, cadê aqui? Tem que mostrar um outro detalhe para vocês. Tá gravando? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Tranquilo. Parece que tá o pessoal tentando entrar aí, Ruti. Não tá chegando para mim não. Agora chegou um. Eu vi aqui, aceita o povo. Tem ao todo 21 na sala. O nosso lendário Grosman já chegou aí, ligou a câmera. Olha ele aí. Ó. Eu me senti excluído, professor. Tem 7 minutos que eu tô tentando entrar. Que é isso, hein? Não, mas não tem pedido aqui, não tá. O Google não deve estar colocando alguma coisa aqui, não deve estar colocando o linkzinho, porque não está pedindo. Eu tentei entrar pelo e-mail institucional. Aí eu mudei pro meu Gmail, você me aceitou. Talvez seja isso. O institucional deveria entrar automaticamente, né? E aí não chega pedido para mim. Eu não sei se ele chega em algum lugar aqui. Confesso a vocês que eu não sei. Deixa eu ver aqui. Vou gastar um segundinho aqui. Eu vi. Controle do organizador, acesso rápido. O organizador precisa participar primeiro. Só convidado. Não, tá tudo liberado aqui. Vamos lá. Se alguém aí pedir para entrar aí, vocês me avisam aí, eles vão entrando, a gente vai liberando. E tudo vai dar certo aí. Se não der certo, né? No final tudo dá certo, se não der certo é porque não é o final, como dizem os poetas, que eu não sei quem são, mas disseram isso um dia aí. Pessoal, nesse módulo, nós temos que estudar. Deixa eu compartilhar a tela. Melhor do que falar é mostrar. E aí sempre vão surgindo alguns imprevistos aí, e eu descobri, através da coordenação, né? Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Agora está tranquilo, né? Sim. E aí a coordenação me informou dessa mudança, que eu também deveria lembrar, porque eu participei disso, mas eu não lembrei desse detalhe. Informou que nessa ementa nova, né, que é que vocês entram agora, aqui não é 40 horas, tá? Aqui é 54, então já está atualizado. Naquele link que eu deixei para vocês aqui, ó, na biblioteca geral, ele já aponta para o plano correto, né? Ele já aponta para o plano correto aqui, que é esse de 54, mas isso não vai impactar muito vocês. Por quê? Porque eu já tinha feito a divisão do conteúdo para 3 módulos, né? E eu não preciso dizer para ninguém que é um semestre atípico e é meio flash aí, né? Alguém quer entrar. Não preciso dizer para ninguém que é meio acelerado. E o que a gente optou por fazer aqui foi aumentar a carga horária dos módulos. É o que dava para fazer agora para não impactar para ninguém, no sentido de aumentar mais um módulo, aumentar mais tarefas e comprometer. Eu acredito que a gente não vai ter prejuízo além dos que a gente já previa, né? Porque eu já previa alguns prejuízos aqui, por exemplo, em alguns conteúdos que a gente vai deixar para poder resolver mais adiante, mas isso aí acredito que todo mundo já está. Professor, vê se tem aluno tentando entrar aí. Não está chegando mais para mim, não. Tem 23 pessoas na sala contando comigo, né?
Não chegaram mais solicitações aí. À medida que for chegando aqui, eu vou liberando. Tá? Então, só para poder todo mundo ficar sabendo, entender aí, né? Atualizando vocês, a disciplina sai de 40 horas, aumenta em 14 horas aí a disciplina. E com isso, o nosso módulo aqui, ó, os módulos, que eles vão aqui. Eu não lembro quanto que estava antes, mas mudaram, né? Então a gente passa a ter 9 aulas, 19 aulas aqui, eu acho que era 15, passou a ter 19, e aqui agora a gente passou a ter 20 aulas, totalizando a 54. Então, reforçando, o que mudou? Mudou só as menções de carga horária, porque a gente vai fazer a distribuição de conteúdo, a divisão de conteúdo vai ser similar. Tá? Não vai mudar muita coisa. Infelizmente, os prejuízos que surgirem aí já estavam previstos mesmo com a carga horária anterior, certo? Ficou claro para todo mundo isso aí, né? Como eu mencionei naquela aula anterior, eu considero sempre que o silêncio de vocês é ok. Então, acredito que ficou claro, né? É porque eu tô falando, mas é tudo mutado, sim. Não, mas tranquilo. Eu não me preocupo em receber o sim ou não. Só deixo claro que o silêncio é sim. O silêncio é a concordância, que aí todo mundo sabendo disso fica, como disse Celso Russomano, fica bom para ambas as partes. Tá? Eu queria iniciar esse módulo aqui. Meet está diferente, mudou tudo. Esse negócio aqui mudou tudo. Aí eu procuro o botão de um lado e ele está do outro e está no meio. Mas a gente vai familiarizando aí e vai resolvendo. Eu quero começar esse módulo, né? Semestre não, deixa eu voltar aqui. Nesse módulo aqui, a gente precisa entender os componentes computacionais que, na realidade, a gente deu uma passada bem rápida nisso, né? Componentes computacionais do semestre passado. Então, eu vou tentar recapitular ele, mas no final dessa aula de hoje, a gente tenta recapitular. Nessa parte aqui de conceitos de lógica digital, confesso para vocês que é até difícil a gente fazer isso num módulo como está agora, porque, só para vocês terem ideia, nos semestres anteriores isso aqui era uma disciplina, né? Quando a gente pegava conceitos de lógica digital e aliava aqui a portas lógicas. Isso aqui era uma disciplina inteira. Então, se eu posso colocar para vocês, mas se eu colocar, eu vou estar sangrando vocês. É como enfiar uma faca na costelinha de vocês aí. Vocês vão sangrar até a morte com o conceito de lógica digital nesse pequeno período de tempo. E eu acredito que a gente não vai ter muita solução. O que eu vou fazer com esse tópico aqui em particular, né? Só para vocês terem ideia, não era isso que eu queria. Era isso. Né? Com esses dois tópicos aqui, além das menções que a gente faz agora. Eu vou colocar algumas videoaulas ainda de quando eu ministrei a disciplina Circuitos Digitais. Tá? Para quem quiser, não é obrigatório, então eu vou colocar no ambiente como opcional. Eu decidi isso agora há pouco, porque eu falei, não tem jeito de colocar tudo aqui agora. Se eu colocar todos os conteúdos de vocês aqui, ó, componente computacional, arquitetura de von Neumann, entrada e saída e sistema de memória, vai ter gente aí que vai querer me matar no futuro, porque não vai ter... Começa a perder a coerência só a chuva de conteúdo, tá? Então, só para todo mundo saber, essa parte de circuito digital, de lógica digital aí, eu vou colocar no ambiente para vocês, mas vou colocar o link das aulas e vou deixar lá como opcional. Quem quiser ter contato com esse conteúdo nesse momento, ok. Quem não quiser, não se preocupe, o conteúdo está lá num dado momento. Quando isso fizer falta para você, você vai saber onde está. Tá? Espero que quando fizer falta, não faça muita falta. Pode ser assim, pessoal? Eu estou falando que vou fazer, mas é a ideia de um plano, tá? Só para poder ficar mais palpável para vocês aí, senão vai ficar muito sangrento aí, né? Eu vou ficar muito sanguinário. Deixa eu... Tem gente entrando agora. Parece que o pessoal com e-mail institucional estão tendo problema para entrar. Aí deve ser algum problema do Google mesmo, eu não sei, porque o comportamento é justamente o inverso, sabe? Essa que é a grande questão. O comportamento aqui
É o inverso disso. Não deveria acontecer. Tá? Deixa eu liberar aqui. Não, acho que está todo mundo dentro aí, 27. Deve estar faltando aí um. Eu estou de olho de cá, vai entrar. Pessoal, estão vendo a minha tela aí, né? Vou colocar aqui coisa rápida, porque a gente vai. Deixa eu voltar ali que eu queria começar por aqui, acabei pulando. Não é isso, não é isso, não é isso. Ok. Então, aqui, ó, eu vou resumir esse nosso encontro de hoje aqui, em arquitetura de von Neumann. Né? Tem muita gente que chama de von Neumann. Isso é complicado, e assim, então eu prefiro aportuguesar o estrangeiro aí, então fica von Neumann para nós. E no módulo, no encontro da semana que vem, a gente dá uma trabalhada em cima de sistema de memória. Tá? Então hoje a gente trabalha aqui von Neumann. Automaticamente a gente toca aqui em circuito de entrada e saída, que a gente já falou na aula anterior. Passa aqui também por componente computacional, que não tem jeito da gente deixar de falar disso. E semana que vem a gente fecha aqui com o sistema de memória. Tá ok? Então vamos lá. O que a gente vai fazer hoje aqui? Vou ser bem breve nesse processo. Ó, entender a questão da máquina multinível, né, como funcionam essas máquinas, a estrutura e funcionamento da máquina de von Neumann também, entender alguns sistemas que não utilizam essa arquitetura, né, a gente vai conhecer alguns, mas acho que esse conhecer alguns é mais nos próximos passos do que exatamente agora, porque eu acredito que o nosso tempo é muito curto. O que é importante todo mundo saber? A minha tela está boa para vocês aí, né? Não está embaçada nem nada não. Você ouviu que o Windows Tá boa, 10 só sim. vai ter suporte até 2025? Você viu o quê? O Windows 10 só vai ter suporte até 2025? Acho que eles confesso, vão trazer um sistema novo aí pra gente. eu Por confesso, agora. eu confesso para você que, como eu não uso o Windows há mais de 10 anos, eu não sabia disso. Mas eu vou procurar saber desse detalhe aí depois, pelo menos para poder conversar com você na hora que você falar desse assunto, porque senão fica feio para mim, né? Mas a Microsoft, a tendência é que os sistemas comecem a ter a vida mais curta, assim como acontece nas distribuições Linux, né? Tony Mundini, né? Já é o contrário, né? Você usa mais de 10 anos e também não sabia, né? Mas faz parte. Ó, É que teve a Computex esses dias atrás aí. e aí soltaram a informação lá, né? Mas é bacana, esse tipo de informação é interessante porque às vezes a gente não consegue. Eu acredito que ninguém aqui de nós, nenhum de nós consegue acompanhar tudo, né? Então, esses momentos de aula, similar ao que a gente tem no presencial, se fosse no presencial, a gente faria esse mesmo processo, a gente trocaria ideia. Então, aqui no remoto, a gente não pode perder isso também, não. Então, essas informações aí sempre são boas de trazer. Tá? Vamos lá, o que acontece com essa arquitetura? Os computadores sofrem mudança constantemente. Então, isso não é novidade para ninguém. Né? O que existe é o seguinte: teorias que foram criadas lá atrás, elas foram criadas, e como se trata de teorias, muitas delas são aplicadas até hoje. Por exemplo, a arquitetura de von Neumann, ou a máquina de Turing, né? Que todas elas têm o mesmo conceito. A máquina de Turing, a gente vai ver, eu não sei exatamente em qual disciplina vocês verão esse conteúdo, mas ela vai aparecer para vocês mais adiante no curso em si, né? Talvez seja um dos elementos mais famosos da computação, chamado do pai da computação, né? O Turing. Grosso, no negócio não tem ninguém para entrar. Ninguém pediu para entrar. Estão falando lá no grupo que tá mandando solicitação aí. Pede para eles saírem e entrar até aparecer aqui para mim, porque eu fico sem. Eu fico de mãos atadas aqui agora. Eu estou de mãos atadas, né? Deixa eu ver de novo. Que é o organizador, acesso rápido, quando a configuração está ativada, o organizador precisa participar primeiro. Só os convidados podem participar, todas as outras pessoas precisam pedir para participar, inclusive quem ligar para mim lá.
uma informação que tem aqui, ó, não é possível participar anonimamente. Então o pessoal tem que dar uma olhada se não tem ninguém anônimo lá, né? Só com o link. Não tem. Está tudo liberado aqui. Quem não conseguir participar, infelizmente, vai rodar aí na gravação, porque eu não vai dar tempo aqui, senão vai me tomar muito tempo, eu não vou conseguir colocar áudio direto no YouTube, né? O pessoal vê lá não. Tá, então o que a gente falando de arquitetura, o que é a grande questão? As teorias, elas perduram por muito tempo, isso aí não é novidade para ninguém. Então conhecer essas teorias, entender o funcionamento dela hoje, é tão importante quanto conhecer o hoje. Tá? E a gente tem um contexto de máquina multinível que ela diz nada mais, nada menos, que ela determina nada mais, nada menos que um processo de hierarquia de funcionamento. Aí, às vezes, a gente entende de forma meio estranha, porque o termo hierarquia não traz muito ao funcionamento, mas é como se fosse um organograma, né? Quem tem que se reportar, ou qual nível chega a qual nível quando vai passar as suas tarefas adiante. Na computação isso é normal, né? Lá em redes de computadores também a gente trabalha com o contexto de camadas, e esse contexto de camadas, assim como aqui na arquitetura, é um processo, uma parte do processo acontecendo, ele passa a uma outra camada. E eu gosto de chamar isso de hierarquia, porque a gente entende que existe um fluxo quando a gente chama isso de hierarquia, né? As literaturas não costumam trazer hierarquia, mas quando a gente usa o termo hierarquia, fica fácil de entender que existe um nível, né? Lógico que existe um nível, mas que existe uma ideia de fluxo. Então, do nível 0, eu passo para o nível 1, que passa por 2, que passa por 3, que não necessariamente precisa percorrer todos os níveis para que algo funcione, mas eu sei que existe um nível ali, um nível aqui, e a gente consegue ter a compreensão disso. Tá? Então, assim, quanto mais camadas, maior o nível de linguagem utilizado e mais próximo da linguagem humana. Ou seja, quanto mais você sobe o nível, mais próximo do ser humano fica. Por isso que a gente costuma dizer, você talvez lá na programação, vocês já tenham ouvido, ou nas disciplinas de programação, né? Já tenham ouvido ou vão ouvir muito em breve, quando alguém falar de alto nível, linguagem de alto nível, linguagem de baixo nível. Isso não está relacionado à importância ou à característica da linguagem, no sentido de essa é melhor que aquela, mais nível, nada disso. Né? Está relacionado simplesmente à proximidade dessa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui. Ou seja, quanto mais próximo a linguagem, né, a linguagem de programação nesse exemplo, quanto mais próximo ela está de tocar na linguagem humana, ou seja, de ser uma linguagem humana, mais alto nível ela está. Quanto mais próxima ela tiver da arquitetura, né, do hardware, ela é mais baixo nível, né, até chegar nessa condição que a gente tem de nível 0, que é onde a gente tem a parte física, a parte dos circuitos mesmo. Então é a programação de circuitos nesse caso aí. Até aqui tudo tranquilo, pessoal? Sim. Deixa eu só. Não, continua não tem ninguém para entrar. Então, essa figura aqui mostra bem claro, ó, o nível 0. É o nível mais básico que a gente tem, chama de lógico digital, porque é onde está lá embaixo mesmo, né? E a gente tem os circuitos eletrônicos ali. A microarquitetura começa já nos circuitos digitais, e aí é onde eu falei de vocês que a gente tinha essa disciplina de circuitos digitais. Ó, começou a chegar a gente aqui agora. A gente tinha circuitos digitais no curso, saiu do curso, mas o circuito digital está aqui, ó, no nível 1. E o que é esse nível 1? É onde a gente começa a programar o funcionamento dos componentes, desses componentes eletrônicos e da função para cada um deles. Tá? No nível 2, o conjunto de instruções, que é a parte que vai receber, que vai se comunicar. Vamos traduzir de forma simples, é onde o sistema operacional, é a interface entre o sistema operacional e esses circuitos. Tá? Então o sistema operacional está ali no nível 3 e ele se comunica com o nível 2, que
determina o conjunto de instruções, só que a gente sabe, eu tenho um sistema operacional, por exemplo, Windows ou Linux, que é o que eu estou usando aqui, esse sistema, quando vai se comunicar com a parte física da máquina, ele é meio que traduzido. Então, eu vou chamar esse nível 2 de elemento de tradução, né? Nível de tradução ou de compactação dos dados e das instruções que saem do sistema operacional e tem que descer para a máquina. Aí você fala assim, o que, de fato, na prática, o que é isso? É quando eu dou um Enter em uma determinada ocasião, eu estou ali com um quadradinho selecionado, por exemplo, uma setinha, e dou um Enter. Lembra de quando você está mandando uma mensagem? E aí você vai lá, vai dando o Tab até o quadradinho estar em cima da setinha. Você dá um Enter. Quando eu dou um Enter, eu estou dando uma instrução para o sistema operacional que desce essa instrução para esse conjunto de instruções, há uma conversão, desce para a máquina, né, para o nível 1, que vai descer para o nível 0 e que de fato vai projetar algo na minha tela. Então esse processo vai acontecendo dessa forma. Subindo, eu tenho a linguagem de montagem já, você fala assim, o sistema operacional está antes dessa linguagem de montagem, do assembly. O assembly é uma linguagem de programação, né? É uma linguagem de programação que consegue instruir o sistema operacional como se relacionar lá embaixo também, mas ele fica no nível 4 porque é uma linguagem de programação. E essas linguagens atuais, que a gente vive numa guerrinha, né? Ah, essa é melhor que a outra, aquela é melhor que a outra, linguagem orientada a objeto é melhor, agora a gente tem linguagem orientada a serviço, né? A linguagem estruturada é melhor, ou seja, não interessa quem é melhor, quem é pior. O que interessa é que quando a linguagem está resolvendo problemas naturais, né, do tipo, abre uma máquina para mim, cria um banco de dados, quando a linguagem, eu posso desenvolver um programinha, faz um cálculo para mim, eu desenvolvo uma calculadora, quando essa linguagem começa a resolver problemas de utilização da máquina, é porque ela está lá no alto nível, tá? Ela está lá em cima, nesse alto nível. Eu dei uma passada, antecipei aqui, porque nos próximos slides aqui, a gente está falando justamente desses níveis. Então, dei só uma ilustrada, porque eu não quero passar todos eles fio a fio aqui, ó, do nível 0, mas só recapitulando aqui, para a gente não gastar muito tempo, eu quero chegar na arquitetura de von Neumann, para a gente ter um pouco mais de tempo. Nesse nível 0 aqui, do que eu falei, vocês vão perceber que aqui é onde estão os circuitos digitais. Onde esses circuitos digitais estão? Por exemplo, nos componentes, né? Capacitores, resistores. Talvez você tenha ouvido falar de CI, né? Que é um circuito integrado. Circuito integrado é quando eu tenho um circuito e mais um circuito e faço a integração deles. É um exemplo desse nível 0. Então, se você olhar aqui, todos os exemplos que estão ali são exemplos de dispositivos, de componentes físicos. Se alguém aí já estudou eletrônica alguma vez, vai ver, são elementos da eletrônica. São dispositivos que têm função, talvez, assim, função mais física, menos programável. Quando eu passo para o nível 1, são usados para compor a implementação. Eles falam, o que é isso? Aqui eu já tenho um norte de programação, ou seja, de lógica de programação, como eles devem funcionar. Então, se eu fosse exemplificar para vocês real, se eu fosse, vou fazer isso, que é mais fácil da gente ver. Eu vou mostrar para vocês aqui um circuitinho que eu acho que eu salvei aqui. Deveria ter salvo, né? Vamos ver se eu salvei. Isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplo. Alguém reconhece essa imagem aí? Alguém já viu isso? Sim, quando eu estava estudando a sua disciplina, eu caí umas coisinhas dessa aí. Você estava estudando o quê? Não entendi. Eu estava estudando a sua disciplina no módulo, no primeiro módulo, no segundo módulo, na verdade. Aí eu fui pesquisar sobre isso daí. Mas você fez a disciplina? Não lembro você lá, não? Não. Eu sou o primeiro período. Eu falo assim, no primeiro módulo. Ah, tá, entendi. Então você estava estudando o conteúdo do primeiro módulo, né? Agora capturei aqui a mensagem. Por exemplo, isso aqui, ó, são exemplos de tipos de circuitos. Então, quando a gente fala disso aqui, deixa eu voltar para cá, quando eu falo aqui, ó, de circuitos digitais,
eu estou falando desses elementos aqui, que quando a gente vai montando essa estrutura, aqui eu tenho um circuito somador, aqui eu tenho um circuito, aqui é o somador, né? Aqui eu tenho um circuito multiplicador, então aqui, ó, ou me dá o símbolo de mais, aqui eu tenho um circuito multiplicador, que vai me trazer de forma bem simples aqui. Quando eu tenho, vou considerar para vocês positivo, positivo, negativo, negativo, ou melhor, 0 e 1. Se eu tenho um valor 0 e um valor 1 entrando aqui no A, então o A entra 0 e o B entra 1. Qual seria a saída, ou seja, qual seria o resultado, que eu vou chamar de A e B nesse caso? Qual seria o resultado aqui? Se eu tenho 1 entrando aqui e 0 entrando aqui, quando eu chegar aqui nesse A e B, eu vou ter 1 vezes 0, vou ter o valor 0, certo? Ou seja, eu vou ter o valor negativo entrando. Resumindo isso aqui, eu não quero entrar na parte de circuitos digitais, quero só que vocês saibam que existe esse circuito digitais. Só um instantinho, por favor, pessoal. Eu acho que tem... A feirinha apareceu aqui, só um minutinho. Hoje eu não vou deixar ela entrar, não, senão vai virar costume. Todo dia ela quer agora. Vamos lá. Onde eu estava? Isso aqui, pessoal, não quero colocar como conteúdo para vocês. Quero só que vocês visualizem como o Grossman fez. Daqui a pouquinho alguém vai dar uma pesquisada aí e vai aparecer essa imagem para vocês, ou pelo menos um conjunto de imagens com esses símbolos. Em que nível dessa máquina multinível, que nível que isso aqui está? Está para mim aqui no nível 1. Igual eu falei, onde a gente já tem os circuitos digitais sendo implementados. Ou seja, a gente tem agora o projeto de circuitos e a implementação desse projeto traz para mim como esses componentes vão funcionar. Que componentes são esses? Esses que estão aqui, eles precisam ser regulados, funcionados, né, estruturados. Então, no projeto, ele vai funcionar através do que a gente chama de circuitos digitais. Tá? E aí, por diante, seguindo o nível 0 aqui, onde a gente tem a CPU já conseguindo receber as instruções, que vem de onde? Que vem daquele sistema operacional. Então, o sistema operacional começa a conseguir falar com o hardware de forma mais objetiva, né? Criando uma linha de comunicação, uma hierarquia, como eu falei para vocês. O sistema operacional falando com o hardware, ele precisa passar pelo nível 2 para que exista o que a gente falou de entender as instruções que vêm do sistema operacional. É por isso que, dessa forma, a gente consegue ter vários sistemas operacionais conseguindo interagir com a mesma máquina. A gente não tem essa obrigatoriedade de a máquina ter uma arquitetura para um sistema operacional, que é o que normalmente acontece lá nos computadores Mac, né? Que eles têm uma arquitetura fechada em algumas partes do sistema. O Windows aí, apesar de Logic Gate é porta de lógica, né? Estou falando das portas lógicas. Apesar de eu não ser muito adepto do sistema operacional Windows, mas eles tentaram, na implementação do Windows 10, criar um sistema multi-arquitetura. Então, a ideia deles era que, quando instalados, eu precisaria do mesmo sistema operacional, e quando se fala do mesmo, seria como se eu tivesse o mesmo EXE, não é EXE, né, um ISO, o mesmo ISO. Então, quando eu quisesse instalar no smartphone, é aquela ISO, quando eu quiser colocar no computador, seria aquela ISO, quando eu quisesse colocar em qualquer dispositivo. Até a proposta deles era que ele fosse multiplataforma. O sistema operacional seria multiplataforma, não que haveria um sistema operacional para cada plataforma, e eles conseguiriam interagir. Não. A mesma programação seria para todas as interfaces. Eu acredito que eles abortaram esse projeto porque, depois de um certo tempo, abortaram as informações e eu nunca mais ouvi falar disso. Mas é nesse contexto, esse nível 2 entrou e saiu. Só um minutinho. Nesse contexto aqui,
que esse nível 2 de máquina, que ele entra, nesse contexto que ele entra. O nível 2 seria o nível onde esse sistema operacional conseguiria falar com todas essas arquiteturas, lógico, desde que usassem essa estrutura. Acho que é o Henrique que está com a mão levantada aí. Pode falar, Henrique. Eles não pararam, não. Eles continuaram. Tanto que agora os notebooks, entre aspas, eles usam processadores diferentes do desktop, né? Tipo, era meio que igual. Agora eles fazem uma mescla, tipo, de um processador de um celular para, tipo, você conseguir ter mais autonomia de bateria e processador de computador. Aí quando você precisar de mais processamento, tipo, ele meio que muda a arquitetura, só que sem mudar. É muito bagunçado o negócio. Eles não pararam com isso. Eu acho que no próximo Windows já vai estar melhor implementado isso aí. Tanto que hoje tem uns notebook tipo ultra fino, né? Na realidade, a gente precisa só definir se esses notebooks que vocês estão falando, se eles não estão na mesma arquitetura, porque o ultra fino continua na arquitetura i86, né? Então, se eles continuam seguindo a mesma arquitetura. Quando eu falo de arquitetura diferente, eu estou falando, por exemplo, de um dispositivo igual o celular, que usa a arquitetura ARM, né? E os computadores que usam a arquitetura AMD, por exemplo, né, não a AMD na estrutura, mas uma AMD 64 como arquitetura. Então a gente fala mais nesse sentido. Mas depois eu pesquiso e vejo se eu encontro informações de como o Windows, né, como a Microsoft está conduzindo esse projeto. O que eu sei é que eu não ouço falar disso já há bem uns 4 anos. Né? Eu ouvi no inicinho do Windows. Não sei, Adrian, deve ter aquela questão do clock variável também. Talvez, bush, não sei. Confesso que eu não consegui relacionar as duas coisas com o que você falou. Se você quiser explicar o que você quis dizer, né, relacionando aqui, na arquitetura, tudo bem. Mas, se quiser falar, é só entrar e falar. Mas o que eu falo do sistema operacional conseguir interagir para que vocês entendam que esse nível 2 é o nível onde, né, o hardware, onde existe um conjunto de instruções que vai permitir que qualquer sistema operacional consiga interagir com o nível 1. E aqui a gente tem a definição desse conjunto de instruções que a CPU vai reconhecer. É como se tivesse um tradutor. É como se eu tivesse um tradutor. Eu gosto de chamar isso aqui de interpretador. Tá? É o nível onde está o interpretador. O sistema operacional está aqui, e aí eu tenho a linguagem de montagem, onde a gente faz programas, onde a gente começa a criar programas, e aí todo mundo que já teve contato com informática e computação já deve ter ouvido falar do Assembly, aquela primeira linguagem de programação de nível mais, que toca mais no hardware. Então são linguagens para você programar os hardwares, né? Mas programar o quê? É a linguagem onde lá acima do sistema operacional você consegue mandar instruções já diretamente. Seria de forma bem simples, para ficar bem humanamente compreendido, seria como se na programação eu já mandasse a instrução que passa pelo sistema operacional e que já vai descer aqui direto para o nível 2. Seria como se ele não precisasse da interação do sistema operacional, ele precisaria só do fluxo do sistema operacional. Tá? Daqui a pouquinho eu abro. Isso aí é basicamente o BIOS? Isso aí? Não, a BIOS está mais embaixo. A BIOS vai estar por aqui, ó, no nível 2. A BIOS, ela é... Eu não sei se alguém entrou, levantou a mão. Saiu alguém aqui, Ângela. É porque o problema é que os barulhos são os mesmos, né? Eu não sei se está entrando, está saindo, está levantando a mão. O Adriano levantou. Pode falar, Adriano. Abre seu coração aí. A que nível estaria o kernel? Fugiu do. Só entendi kernel no final. No caso, essa questão de níveis, o kernel se encaixaria em qual nível? Se você entender comigo, por exemplo, você sabe exatamente o que é um kernel? Não totalmente. Vamos pegar o kernel, ele é um elemento programável, certo? Ele é um programinha, vamos colocar assim, uma parte do sistema operacional,
que não está ali exatamente atrelado só àquele sistema, mas ele é parte do sistema operacional, o sistema está por cima dele. Vamos pegar no caso do Linux, vamos usar o Linux como exemplo. Eu tenho o kernel, tanto que na filosofia Linux ali, né, o Linux é só o kernel e o sistema operacional em si, é aquela história de GNU, Linux, GNU. Então, o sistema ali o GNU era o sistema e o Linux o kernel. O que a gente tem como kernel? É a parte do sistema operacional que vai se comunicar com o nível 2. Então, onde eu entendo que o kernel está? Se eu tivesse como dividir o nível 3, o kernel está na parte de baixo do nível 3, nessa figura aqui. Ó. O kernel ia estar bem aqui nessa linha. Por quê? Porque ele é a parte do sistema operacional que está mais próxima do hardware. Tá? Deu para entender? Tem como o senhor repetir mais uma vez aí, que eu me perdi um pouquinho na ideia? Tá, o kernel. Quem é o kernel? Ele é o núcleo do sistema, ele é a parte do sistema que vai organizar o sistema operacional para que ele consiga se comunicar com a parte de hardware. Então, entendendo quem é o kernel nesse contexto aqui, que é ele que consegue reconhecer todas as funcionalidades do sistema operacional, a gente compreende que o kernel está nessa linha aqui. Ele está no limiar entre o 3 e o caminho para o 2. Então, o kernel, se eu conseguisse dividir, né, se fosse possível para mim aqui agora, dividir o sistema operacional em 3 partes, por exemplo, eu teria aqui o kernel aqui embaixo, acima do kernel eu teria os drivers, né, os drivers estariam aqui, quase junto com o kernel, e mais acima eu teria essa parte que a gente consegue ver do sistema operacional, porque o driver a gente não vê, a gente instala ele some, né? Instalou e ele está rodando, então o driver a gente não vê, então a parte que a gente vê está ali em cima, kernel e driver estariam na parte de baixo. Deu para entender aí? O do drive esses dias tá me dando trabalho lá no serviço, não quero nem lembrar, não. Esquenta a cabeça, não. E lá, se for o Windows, você não deveria nem ter trabalho, né? Porque o Windows você sopra no computador e o drive instala sozinho aquele negócio lá. Pelo menos é o que eles fazem propaganda, né? Tá, vamos lá. Então a gente tem o nível 4 aqui, ó. Eu acabei gastando mais tempo do que eu queria aqui nessas máquinas multinível. Então o nível 4 tem esse contexto do assembly, que traz como exemplo o assembly, não é um nível do assembly só. Tem outras linguagens, COBOL, Fortran, por exemplo, está nesse mesmo contexto aqui. Então, essas são as linguagens de programação que estão mais embaixo. Aqui tem um exemplo bem claro, ó, que ele consegue fazer coisas que a linguagem de alto nível não consegue fazer. E aqui é onde a gente tem as linguagens que eu falei para vocês no início, C, Java, Pascal, são as linguagens que vão resolver problemas para o ser humano, né? Então, essas linguagens que vocês estão acostumados a usar aí. Alguém levantou a mão? Sobre essas linguagens do nível 5. Existem linguagens, mesmo dentro do nível 5, tem linguagens mais alto nível e outras mais baixo, certo? Algumas que te dão mais liberdade sobre gerenciamento de memória, essas questões, eu não sei muito a fundo sobre isso. Tem porque se você olhar, por exemplo, o C, a linguagem C é uma linguagem que, apesar dela ser alto nível, porque ela é orientada a resolver problemas, né? Ela é uma linguagem estruturada. O C é uma linguagem que te dá mais acesso a coisas que estão aqui no nível 4. Quando é que eu vou considerar que a linguagem é nível 4? Quando ela for uma linguagem que a gente chama de linguagem de máquina. É uma linguagem orientada à máquina. Ela vai estar com toda a programação dela é orientada para o hardware. As linguagens que são orientadas para o nível de soluções de problemas da máquina em si, ou nossos, né, através da máquina, elas são de nível 5. Talvez, o que você está querendo dizer, por exemplo, é aquele mesmo contexto que eu falei do sistema operacional. Talvez seria possível a gente fazer uma divisão. Não é o contexto para me estudar máquina multinível. Se a gente, lá na linguagem de programação, quando você estiver entrando nas linguagens, quem for dar a teoria da linguagem de programação, provavelmente vai conseguir mostrar isso para vocês assim, ó,
dividindo e nivelando. Ó. O C é uma linguagem que está mais embaixo, aí talvez ele até consiga colocar aqui Assembly, Fortran, o C chegando aqui em cima, aí eu tenho o Pascal junto do C, o Delphi um pouquinho mais de cima, aí aqui sumiu um monte de coisa, aí eu tenho PHP, e vai subindo até chegar lá no Java, que eu não sei nem onde o Java vai se encontrar, porque o Java é uma linguagem que todo mundo que usa geralmente morre logo depois, e aí o cara se mata, faz alguma coisa e não dá tempo dele explicar para a gente qual é a experiência dele. Né? Mas aí, até chegar, por exemplo, no que eles estão chamando hoje da linguagem mais humana que existe, ou pelo menos os fãs, né, falam que o Python é a linguagem onde o ser humano consegue, de fato, programar, né, considerando que é a linguagem mais intuitiva que existe, ou que pelo menos que se propaga aí nessa intuição. O C++ é o C com atributos do Java, por exemplo. O C, que é estruturado, com orientações a objetos, que é o C++. Então seria como se eu estivesse fazendo uma pilhazinha, resumindo, para poder terminar essa parte, seria como se eu conseguisse fazer essa mesma imagem, só que dentro do nível 5. Tá? Aí sim a gente conseguiria entender qual linguagem exatamente está inquirido. Mas quem é mais indicado para explicar isso a vocês é quem for dar a introdução na teoria das linguagens. Por quê? Porque ali tem alguns elementos que vão talvez classificar melhor para vocês. Tá? Vamos lá então, o padrão von Neumann. A gente tem, o tempo foi passando, né? A gente vai trocando ideia e vai passando, mas dá para entender. Por quê? Esse von Neumann matemático, então, como de padrão, a maioria das coisas da computação acontece por matemática, e ele trouxe uma ideia de funcionamento. Vou deixar para vocês lerem depois isso aqui. Ele trouxe uma ideia de funcionamento onde uma máquina, para ela funcionar, ela precisaria ter. E vocês vão lembrar do que eu falei na aula passada, quando eu usei barramentos justamente para poder mostrar todos os componentes computacionais básicos que existiam. Mas eu tenho, de acordo com o von Neumann, eu tenho, para que uma máquina exista, ela tem que ter três elementos. Né? Tem gente que vai chamar isso de subsistemas, eu vou chamar 3 componentes básicos, que é a central de processamento, a parte de memória principal. Recapitulando, eu falei isso na aula passada, mas a memória principal é a memória RAM, tá? E a parte de sistemas de entrada e saída. Pegando aqui esse exemplo aqui, esses 3 subsistemas, fica fácil vocês entenderem. Eu tenho alguém que pensa, que é a CPU, eu tenho alguém que armazena, eu tenho alguém que instrui e que também recebe a instrução. Tá? Simples assim. O que von Neumann trouxe, o que ele colocou nessa arquitetura? Dentro da CPU é necessário ter elementos, né, alguns outros elementos. Então a CPU, que é a central de processamento, ela tem 3 partes. Uma que é a unidade de controle, a lógica aritmética, a segunda, e a parte de registrador, que essa parte de registrador, por algumas teorias aí, ela foi inserida um pouco depois, muitos dizem que ela foi inserida pela arquitetura de Harvard. Tá? Mas o que é importante entender? Eu vou abrir uma outra figurinha que eu tenho aqui, para a gente trabalhar em cima dela, e eu deixar ela muito para o final. Cadê o negócio, gente? Falar e abrir ao mesmo tempo acaba ficando meio vago, né? Esse aqui não. Mas cadê minha figurinha? Eu salvei a figura aqui. Não sei onde eu salvei. Deixa aqui, eu vou fazer o seguinte, eu abro aqui no Meet, vamos ver se eu pego ela de volta. Essa figura aqui, ó. Vamos salvar de novo. Eu acho que eu devo ter salvo a segunda figura com o mesmo nome da primeira. Quando a gente olha, vocês estão conseguindo ver aí, fica um pouco pequeno, né? Perdeu um pouco da qualidade, mas tranquilo. O que von Neumann trouxe para a gente aqui? Basicamente, ele trouxe a memória, né? E a memória, se vocês olharem comigo, isso aqui é a CPU, ó.
É a CPU trabalhando. A memória é onde a CPU vai se comunicar o tempo inteiro. As instruções vão entrando aqui. Esse acumulador que está chamado aqui é o registrador, né? A primeira ideia de registrador que tem aqui. Então, tem a unidade de controle, eu tenho a unidade lógica aritmética, eu tenho a memória, que é a memória principal, nesse caso aqui é a memória RAM, e eu tenho entrada e saída. O que acontece aqui? Eu tenho a unidade de controle se comunicando com a memória, né, tanto entrando como saída, a lógica aritmética, a ULA, né, como a gente coloca, muita gente conhece como a ULA, se comunicando tanto com a memória como com a unidade de controle e recebendo essas instruções. Voltando para cá, vocês vão olhar que a gente tem os mesmos elementos. Tá? O que esses 3 elementos precisam fazer? Agora aqui, ó, nesse padrão aqui, vocês conseguem ver que tudo está dentro da CPU. Por que eu coloquei aquela figura lá antes? Para a gente poder ver o fluxo que existe aqui, ó, internamente. Nesse momento aqui, você já consegue visualizar, de acordo com o que foi na semana há 15 dias atrás, você já consegue visualizar os barramentos aí? Sim. Onde que eles estão? Não. Eles estão entre o CPU e a memória principal, e o sistema e o CPU. O sistema Exato. de saída e entrada. Exatamente, esses barramentos são representados por essas setas. O que a CPU manda para a memória? Ela manda endereços, ela manda dados e recebe instruções da memória, manda instruções, ou seja, o fluxo é contínuo. Quando a gente andar durante a execução do programa, quando a gente andar nesse processo aí, você vai saber o seguinte, o que acontece dentro desse funcionamento? Acontece uma coisa simples, que é a busca da instrução, e eu estou falando do que acontece, o que tramita dentro do barramento, tá? Então, a busca da instrução, que é o quê? A CPU conversando com a memória, transfere a instrução da posição de memória apontado para o PC, que é o registrador, para a CPU. Tá? Então, existe uma comunicação entre a CPU e a memória. Passou por isso, passou por esse passo, a gente tem um processo no meio do caminho que chama de decodificação da instrução. Seria como se a gente abrisse a instrução, né? Então, na hora de executar a instrução, antes você tem que abrir, decodificar, entender, e depois a unidade lógica aritmética, ela recebe esse nome, porque tudo são computação e matemática, então ela recebe essa unidade lógica aritmética, porque na prática tudo é feito através de cálculos. Então, ela calcula, ela determina como as coisas vão acontecer baseado nos cálculos. Ou seja, ela executa as instruções, a unidade lógica aritmética executa as instruções, e, por fim, a gente tem a execução de um programa de von Neumann. Ficou claro para vocês ou eu acelerei muito aí? Não, muito simples. De certa forma, é bastante simples. Eu tinha feito até as anotações aqui, meu tempo acabou saturando aqui, né? Eu queria fazer uns desenhos aqui, mas a gente pensa que uma hora é muita coisa, e infelizmente acaba uma hora acaba ficando muito rápido, né? Para poder fazer isso tudo. Mas o que é importante entender? A máquina de von Neumann é essa aqui. Então, muitas vezes a gente ouve falar de máquina de von Neumann como se fosse um bicho de 7 cabeças. Ela é essa aqui que traz justamente o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje que vai representar, que é representado também por essa máquina de von Neumann. Aí eu estou falando o tempo inteiro. A CPU, que é o nosso processador mesmo, não aquele gabinetão grandão, né? Não aquela caixa igual essa daqui que está aqui atrás. Não é isso. A CPU é aquele processador, o processadorzinho mesmo, é a unidade central de processamento. Dentro dela eu tenho um registrador, eu tenho uma unidade lógica aritmética, né? Está invertido porque está no inglês, eu tenho uma unidade de controle. Mais adiante a gente consegue detalhar o que é cada uma delas, exatamente o que cada uma delas faz, mas é importante entender que a CPU era composta por 3 partes. Qual é a função da memória RAM nesse processo? Armazenar dados e também instruções, né, já executadas. Então, quando a gente tem dados armazenados, talvez você vai ver em alguns momentos, vocês vão lembrar, é simples de lembrar.
Eu acho até que eu já falei disso, mas vale ressaltar. Eu abro uma página de internet, pegando exemplos mais simples, eu abro uma página de internet, e quando eu abro, existe toda entrada e saída, o processador recebe essa instrução, a unidade de controle seria como se fosse um protocolo, né? Então ela recebe esse protocolo, registra, estrutura isso, aí registrou, está definida a função, o que é necessário? Sim, manda para o pessoal do cálculo fez, está feito, devolve para a saída, porque a saída precisa receber o retorno disso, mas os dados são guardados na memória e as instruções que foram realizadas também são guardadas na memória. Por quê? Em dado momento, essa entrada pode se repetir. Quando essa entrada se repetir, a unidade de controle, já sabendo que essa entrada já aconteceu, ela faz uma consulta e pede os dados e instruções já armazenados na memória, dispensando o trabalho do registrador, não do registrador, né? O registrador continua registrando o ocorrido, mas ela dispensa o trabalho da unidade lógica aritmética, ou seja, eu não preciso fazer a conta. Pegando um exemplo bem simples, é quando você sai do lugar A e vai até o lugar B, e quando você está indo, você está processando o caminho, o percurso, pensando, guardando detalhes, uma casa aqui, uma casa ali, eu vou virar 3 ruas à direita, 3 ruas à esquerda, pronto, cheguei no destino. Na próxima vez que você vier, você não precisa mais processar isso tudo. Por quê? Porque essas instruções começam a ficar natural. Eu duvido que alguém aí, quando está voltando para casa, né, e chega naquele percurso, na parte final do seu percurso, não consiga chegar em casa automaticamente, né? Só se estiver bêbado para não conseguir fazer isso, né? Normalmente a gente consegue chegar com muita tranquilidade. Por quê? Porque já está armazenado na nossa memória e a gente faz a consulta na memória e toma as decisões baseadas na instrução ou nos dados que recebemos da memória e não no nosso processamento. Tá? Isso aí é o cache, no caso, ou não? O cache, quem perguntou? O Henrique, né? O cache, o Henrique, vou voltar aqui um pouquinho. O cache é uma implementação da memória principal, aí é só você olhar que o cache, inclusive, eu deixei aqui no ambiente para vocês uma aulazinha, eu acho que tem lá sobre cache. Deixa eu ver se tem mesmo. Se não tiver, eu coloco ela agora, né? Presencial, mas eu acho que eu já coloquei, porque o cache a gente vai falar na próxima aula. No próximo encontro, no próximo aula 5, né, a gente já fala sobre cache. Tem lá, vídeo aula, cache, mapeamento. Tem 3 vídeos sobre cache lá. Vídeo 1, vídeo 2, e aí falta entrar os vídeos sobre sistema de memória aí, mas o cache é o primeiro sistema de memória que tem. O cache, vamos colocar mais um quadradinho bem aqui, ó, dentro do processador mesmo. Eu estou falando do cache do processador, porque cache é uma função, não é exatamente do processador. Seria como se eu tivesse uma memóriazinha aqui dentro do processador, onde esses dados vão ser armazenados aqui, antes de ser armazenado na memória principal. A memória principal continua sendo a memória RAM, mas eu ainda tenho uma memória antes da principal, que não vai ser a principal porque ela está dentro da CPU. Então é a memória da CPU, que é chamada de cache, né? Então a gente tem aquele cache L2, cache L3 ali, quando a gente vê a especificação do processador, é disso que está falando. De uma memóriazinha que faz a mesma coisa da memória RAM, ou seja, ela aumenta o tamanho da memória RAM, só que, logicamente, ela é mais rápida, porque ela não precisa passar pelo barramento, ela está dentro da CPU ligada por circuitos. Tá? Eu acho que o nosso tempo acabando, né? Nós estamos 8h59. Eu vou deixar isso aqui, porque eu acho que isso aqui é tranquilo na questão da leitura. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei aqui. Eu queria falar com vocês, mas no próximo encontro eu recapitulo e eu pego daqui da máquina das máquinas não von Neumann, né? São máquinas que não usam essa arquitetura, porque tem uma arquitetura diferente, tem uma estrutura diferente, e a gente continua e eu termino o sistema de memória. Beleza, pessoal? Ficou claro até aqui? Padrão de von Neumann? Ficou. Todo mundo tranquilo? Alguma dúvida, alguma coisa? Não. Sim, aí o sim é dúvida, tudo ok, né? Deixa eu
fazer a nossa chamada aqui bem rápido. Colocar. Esse processo da máquina de união aí é feito em milésimos de segundos, não é? Em quanto? O quê? Em como o quê? Em milésimos de segundo? A tendência é que isso aconteça muito rápido, né? Não, milésimo de segundo é muito. Eu também ia falar agora que um milésimo de segundo, assim, para esse tipo de ocorrência, ele vira uma eternidade. Né? Então, assim, a gente já está na... Eu não sei nem que unidade de medida que eu vou usar aqui para poder explicar, mas vamos colocar assim, nanosegundos, né? Hoje são 15 de 6. Existe isso, nanosegundos, pessoal? Acho que sim. Acho que existe. De femtosegundos, 10 a menos 15, nano seria 10 a menos 9, né? Que ainda é bem lento perto da femtosegundo. Não existe. É porque eu só costumo trabalhar com horas aqui, eu demoro horas para fazer as coisas. Vamos lá, vou colocar o link para vocês aí para liberar vocês. Vocês têm aula agora, né? Cadê? Isso, Tio, porque tem sistemas de medição, de experimentos, tudo que tem que captar informações nessa ordem de grandeza, de femtosegundos. Então, o sistema tem que ser muito potente. O LHC, esses sistemas muito avançados, supercomputadores, né, trabalham com velocidade exorbitante. O LHC, vocês estudariam ele lá nas circuitos digitais, né? Se a gente fosse ter essa disciplina, se vocês tivessem essa disciplina, lá no finalzinho do circuito digitais, a gente fala de LHC, acabou sendo bem básico por causa do modelo, mas a gente trata LHC lá na... Opa, faltou o enter aqui. Lá em circuitos digitais. Porque, assim, essa questão operacional da máquina mesmo, em questão de tempo, a minha dúvida é só se o nano cabia como unidade de medida, né? Mas que a gente sabe que a questão do tempo é ultra rápido, é absurdo, né? Sim. Pessoal, eu coloquei a chamada aí. Aí vamos uns 10 minutos para vocês poderem fazer a chamada aí. E aí, como esse já é o módulo final da... Aliás, para vocês isso não interfere, né? Trimestre, estou ficando louco. Esquece, aborta. Apaga essa parte da gravação. Inclusive, eu vou interromper a gravação agora. Aí deixa só para vocês fazerem a chamada.